Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, como eu disse, no livro do profeta Isaías, dando continuidade à nossa série que começamos há algumas semanas. Série essa que deve demorar, se assim Deus nos mantiver vivo. Vamos estudar todo o livro do profeta Isaías. E essa série recebeu o nome bastante específico, um verdadeiro profeta, em tempos onde muitos têm avocado para si o chamado de profeta, onde eles parecem muito mais com adivinhos de esquina do que com profeta. É importante que nós reconheçamos um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro homem de Deus que fala da parte de Deus. E ninguém melhor do que o profeta Isaías para nos ensinar a respeito dessas coisas. Já falamos em alguns encontros aqui e hoje nós vamos meditar a partir do capítulo de número 2. O título da pregação é bastante específico e é, na verdade, um questionamento. Você vai repetir para o seu irmão o título da pregação de hoje. Você precisa saber disso. Amém? Esse é o título do sermão de hoje. Você precisa saber disso. E o capítulo 2 do livro de Isaías é um resumo sobre o pensamento de Deus em relação ao homem. Nós vamos ver nos primeiros 5 versículos como Deus fala para o homem sobre a sua oportunidade de graça, como ele vai mudar e transformar a vida dos seus eleitos. E você vai ver dos versículos 6 em diante como Deus tratará aqueles que se mantiverem rebeldes à sua palavra. Por isso que é importante que a gente saiba dessas coisas. Por isso nós intitulamos o sermão de hoje de que você precisa saber disso. Vamos ler os primeiros 5 versículos, vamos orar e vamos começar a explanação da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em rédeas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez nos prostramos diante de Ti, e agora rogamos ao Senhor que nos abra a nossa mente à Tua palavra, Senhor. Sabemos que ninguém pode Te conhecer a menos que o Senhor queira se fazer conhecido, Senhor. Que assim seja esta noite nas nossas vidas, Senhor. Que as Tuas palavras sejam compreensíveis à nossa mente pequena, Senhor. E mais do que isso, nos ajuda a guardá-las em nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, o que o profeta Isaías está descrevendo nesses breves versículos é justamente sobre a glória futura da Israel espiritual. E quem é a Israel espiritual, senão a Igreja de Cristo? Nós vemos de uma maneira bem clara que muito antes de Jesus Cristo vir à terra, já estava predito pelos seus profetas que a palavra do Senhor alcançaria todo o mundo. Como está escrito no livro do Apocalipse, pessoas de todos os povos, línguas e nações iriam ouvir a palavra de Deus e se converter
dos seus maus caminhos. Por isso, meus irmãos, nós vamos ver esse mesmo texto lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 4, dos versículos 1 ao 5. Essa visão não foi uma visão dada unicamente ao profeta Isaías, mas essa mesma visão foi dada ao profeta Miqueias. Eis aí uma grande confirmação do cumprimento da vontade de Deus, que a sua palavra alcançasse todo mundo, que a sua palavra saísse de Israel, como disse Jesus. Em um determinado momento do ministério de Jesus, os gregos, ouvindo falar acerca dele, se chegaram para um dos seus discípulos e rogaram para que ele fosse até a Grécia ensinar a sua doutrina para eles. E a resposta de Jesus foi extremamente enigmática. Imagine, meus irmãos, os gregos chegam lá e viram para o discípulo de Jesus e dizem assim: a gente está querendo levar o seu mestre lá para a Grécia. E a Grécia naquela época era o berço da cultura mundial, ou seja, era uma oportunidade de ouro para Jesus. E o discípulo de Jesus vem todo feliz: olha, mestre, tem uma oportunidade para o senhor pregar lá na Grécia. E aí, como é que vai ser? Sabe qual é a resposta de Jesus? Se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Que resposta é essa? Agora imagine Filipe voltando e dizendo: olha, ele disse que se o grão de trigo não morrer, dá muito fruto, não dá fruto nenhum, e se morrer, dá fruto. E os camaradas estão dizendo: mas eu não perguntei isso não, perguntei se ele vai lá na Grécia com a gente. Sabe? E a ideia de Jesus é: não, eu não posso, eu não vou sair de Israel, porque eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas quando eu morrer aqui, da minha cruz, vai sair uma mensagem que vai alcançar todas as nações. Não eu, mas os meus discípulos chegarão até os confins da terra e pregarão a minha mensagem. Era isso que Jesus estava dizendo. Embora aqueles homens não pudessem compreender naquele momento. E a gente vê que essa palavra foi predita muito antes disso acontecer. Por isso que nós vemos, ele diz, essa visão que ele teve foi a respeito de Judá e Jerusalém. E Judá e Jerusalém tem um significado muito importante na Bíblia. O Senhor Jesus, ele vem da tribo de Judá. Ele faz parte da descendência de Davi. E meus irmãos, na época do rei Davi, Deus firmou uma promessa com ele, que da sua descendência iria nascer um rei que sentaria no trono de Deus e que permaneceria lá. E Davi fica alegre com essa promessa, mas acontece que Davi tem um filho que se torna rei, o nome dele é Salomão. Muitas pessoas olham para hoje em dia o templo de Salomão, a sabedoria de Salomão, todo mundo quer ser igual a Salomão. Eu digo, cuidado, você já olhou a história de Salomão? A maioria das pessoas que diz que quer ser igual a Salomão nunca se deram o trabalho de estudar a história dele. Salomão se desviou do caminho do Senhor por conta da sua riqueza. Ele se casou com mulheres que adoraram a deuses estranhos e por conta disso Deus o repreendeu duramente. Como está escrito na Bíblia, o Senhor se virou para Salomão e disse: olha, Salomão, eu só não vou tomar o reino da tua mão pela aliança que eu fiz com teu pai Davi. E tem mais, eu vou destruir, eu vou separar esse reino, mas eu não vou tirar ele completamente da mão do seu filho. Eu vou deixar uma tribo. Por quê? Porque eu tenho uma aliança com seu pai. E realmente isso aconteceu quando Salomão morre. Se divide o reino de Israel em dois reinos, do norte e sul. O reino do norte fica com 10 tribos, enquanto que o reino do sul fica com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim. E a sua capital é justamente em Jerusalém. E ela fica conhecida como o reino de Judá, diferenciando do reino de Israel, que seria o reino do norte. Por isso, quando ele fala Judá e Jerusalém, ele está falando de um reino de promessa e de um lugar santo que era a cidade de Jerusalém. E hoje em dia, meus irmãos, esse reino e essa cidade, elas são imagem da igreja de Cristo. Essa mensagem, muito bem, pode ser direcionada hoje em dia para a igreja. É a igreja que é responsável a ser pelo baluarte da verdade.
É a igreja que foi levantada em defesa do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Por isso, meus irmãos, essa mensagem é a respeito de nós. É a respeito da nossa responsabilidade. É a respeito das promessas que Deus tem para a nossa vida. Então ele diz: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor... E antes de eu continuar, eu preciso explicar para vocês a expressão "os últimos dias". Essa expressão é muito comum na Bíblia, porém poucas pessoas compreendem. Os últimos dias começaram exatamente na vinda de Jesus. A partir do nascimento de Jesus, da sua vida e morte e ressurreição, começou a vigorar na terra os últimos dias. É como a partir daquele momento nós estamos agora em um cronômetro regressivo. A partir daquele momento se cumpriu os tempos e agora nós estamos esperando simplesmente a volta do Senhor para a consumação dos séculos. Mas os últimos dias não é algo que ainda vai chegar, ou não é simplesmente algo que veio conosco agora, mas os últimos dias é justamente o tempo que se dá entre o nascimento e morte de Jesus e a sua segunda vinda. É isso que significa os últimos dias. E nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido acima dos montes. Ele está dizendo exatamente: o monte da casa do Senhor é onde ficava o templo. O templo do Senhor ficava no monte conhecido como Monte Moriá. E ele está dizendo: olha, esse monte onde fica o templo vai ficar agora acima de todos os montes. Significa que terá um lugar de destaque. E meus irmãos, não existe definição maior para isso do que a pessoa de Cristo. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas não compreenderam. Quando Jesus estava saindo de Jerusalém certa feita, ele disse: se destruírem esse templo, eu edificarei em 3 dias. E as pessoas começaram a dizer: esse homem está fora de si. Esse templo demorou 46 anos para ser construído, e ele está dizendo que vai construir em 3 dias. Será que ele vai usar bruxaria para isso? Mas Jesus estava falando do verdadeiro templo, que era ele mesmo. É esse templo que está sobre todas as nações. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos: os crentes e os descrentes no mundo inteiro, eles estão vivendo o ano de 2015 depois de Cristo. Perceba, você pode ser ímpio, você pode ser ateu, mas quando você bota lá a data, hoje é 9/9/2015. Por que 2015? Depois de Cristo. Perceba que, por mais que o homem queira negar a existência do Senhor Jesus, ele marcou a história da humanidade de uma vez por todas. Ele está acima de todos. Ele é o maior de todos. Como está escrito no livro de Filipenses: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que ele diz: olha, ele vai se elevar sobre todos os outeiros. A palavra outeiros é sinônimo de montes. Então leia: sobre todos os montes, e para ele afluirão todos os povos. Ele está dizendo justamente isso. Na pessoa de Cristo, todos os povos são atraídos até Cristo, pessoas de todos os povos, línguas e nações. Porque nós recebemos uma ordem. Qual foi a ordem? Ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a mensagem poderosa que a igreja tem. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos: e eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Não se envergonhe de Cristo e nem da sua mensagem, por mais que seja difícil defendê-la nos dias de hoje. Mas nós sabemos que os dias de hoje passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. Ele diz, versículo 3: irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. É exatamente isso hoje em dia. Hoje em dia, pessoas de muitas nações, eles adoram o Deus de Abraão, de Isaac e de
de Jacó. Esse é o Deus que nós adoramos. O Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo Deus que criou todas as coisas. É o mesmo Deus que se revelou a Moisés através de uma sarça ardente. Esse é o Deus que nós adoramos. O Deus que apareceu para o profeta Isaías, rodeado de anjos que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse é o mesmo Deus que saiu de Israel e que tem alcançado todas as nações e que, pasmem, nos alcançou a milhares de quilômetros de Israel. O Brasil fica a milhares de quilômetros de Israel. Aqui a gente tem uma irmã privilegiada que já foi lá em Israel e ela sabe quantas horas ela teve que ficar no avião para poder chegar lá. Mas o Evangelho não chegou até a gente, sabe? E a gente adora esse Deus. Aquilo que era uma loucura, no momento que Deus deu essa visão a Isaías, isso era inconcebível. Como podemos alcançar esses lugares? Mas a Bíblia diz que não haverá impossíveis para o Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fala que vai fazer, Ele cumpre. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Meus irmãos, para que a gente vem para a igreja? Não, eu vim para a igreja para buscar minha bênção. Eu vim para a igreja para buscar poder. Eu vim para a igreja porque eu quero me sentir bem. Não, você veio para a igreja em primeiro lugar para aprender. Algumas pessoas dizem: eu vim para a igreja para adorar. Mas você vai adorar quem se você não conhecer a Deus? Que Deus é que você está adorando se você não conhecer a Ele? Como você pode adorar um Deus que você não conhece? Como você pode louvar a um Deus que você não conhece? Como você sabe a maneira que Deus quer ser adorado e a maneira que Deus quer ser louvado se ninguém te ensinar? É por isso, meus irmãos, como nós vimos, me perdoe, mas eu vou ter que tirar aqui um negócio que eu me empolgo, eu começo a me mexer, o negócio fica suado aqui. Lá no livro de Atos, nós aprendemos sobre um eunuco que larga tudo na Etiópia, vai lá para Jerusalém. Ele passa um tempo lá no templo do Senhor, mas ninguém ensinou nada para aquele eunuco. Aquele eunuco compra um livro do profeta Isaías, ele está voltando para a Etiópia, lendo aquele livro, parecendo um monte de crente em casa, dizendo que é crente, lendo a Bíblia sozinho. E aí, o Senhor Deus, que sabia do coração daquele eunuco, mandou um evangelista para ele, para que apresentasse o evangelho. E aquele eunuco está lendo lá o livro do profeta Isaías bem alto. O evangelista chega do lado dele e diz: você está entendendo o que você está lendo? E a resposta dele é a resposta de muitos crentes hoje em dia: como eu vou entender se ninguém me ensina? Se eu chego na minha igreja e todo mundo está lá saltando, pulando, dando mortal carpado, só estão falando de negócio de campanha de dinheiro, de negócio de dízimo, trízimo, né? Oferta para não sei quem, ano de Mateus, ano de não sei o que mais, e as pessoas só falam disso e ninguém me ensina a Bíblia. Eu vou para a EBD e quando eu chego lá na EBD eu não entendo nada, porque eles falam um negócio lá que não dá para entender, ninguém me ensina, como é que eu vou aprender? A igreja do Senhor, ela foi feita para ensinar a palavra do Senhor para o povo. Esse é o principal propósito das nossas reuniões. As nossas reuniões não são para que a gente se sinta bem, ainda que a gente se sinta bem quando a gente conhece a Deus. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você de fato conhecer o Deus que você adora, você vai se alegrar em espírito, embora muitas vezes a sua carne não se alegre, mas o seu espírito irá saltar de alegria. Por isso ele diz: eles vão lá até a casa de Deus para que nos ensine os seus caminhos. Sabe, muitas pessoas, elas hoje em dia se reúnem e elas têm a certeza que Deus quer que elas sejam ricas, que a família delas sejam, sabe, a família mais legal do bairro. Meu filho tem que ser o que tira a nota mais alta na escola porque eu sou de Deus. Meu filho, será que é esse o caminho do Senhor?
Será que o caminho do Senhor na palavra de Deus é esse caminho? Que eu vou usar Deus como um amuleto? Então eu vou pegar Deus como um amuleto, vou botar ele no meu bolso, e aí tudo que eu quiser vai dar certo. É como tem gente que compra pé de coelho. Sabe, não é isso. O caminho do Senhor é um caminho estreito. A palavra que nós lemos no original grego, lá em Mateus, quando ele fala que a porta é apertada e o caminho estreito, aquela palavra no grego, ela quer dizer um caminho onde você é pressionado de todos os lados. É por isso que Paulo, entendendo exatamente o que Jesus fala em Mateus capítulo 7, ele vai dizer lá em Coríntios: em tudo somos atribulados. Quem percorre o caminho estreito, ele é atribulado em tudo que ele faz. Por quê? Porque o mundo e Satanás nos odeiam. A Bíblia vai dizer: todo aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, e todo aquele que é amigo de Deus é inimigo do mundo. É exatamente isso. Então, meus irmãos, nós nos achegamos ao Senhor para que Ele nos ensine o seu caminho, como nós devemos proceder. Por exemplo, eu tenho um colega no trabalho e aquele camarada está me tratando só mal. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, pastor: eu sou assim, sou uma pessoa gente boa. Se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu trato mal. Então você sabe que você vai para o inferno, né? Não, pastor, eu sou crente. Não, você não é crente não, porque o crente é assim: se me tratar bem, eu trato bem. Se me tratar mal, eu trato bem também. É o que está escrito na palavra de Deus: todo aquele que lhe tratar mal, pague com o bem. Porque se você só amar os que vos amam, que diferença você tem em relação aos ímpios? É exatamente isso que a gente vê na palavra do Senhor: um caminho a ser seguido, um caminho que é justamente oposto ao caminho que a gente encontra no mundo. Por isso que nós precisamos que alguém nos ensine, porque não é algo que nós nascemos sabendo. Por exemplo, meus irmãos, a gente não teve ninguém que ensinou a gente a andar. Teve alguém que ensinou a gente a andar? Não. Alguém talvez tenha segurado você, mas ninguém ensina a gente a andar. Teve alguém que ensinou você a comer? Não, você já nasce sabendo comer. Alguém lhe ensinou a brigar? Não, meu filho, você já nasce sabendo se esmurrar um com o outro. Mas para aprender o caminho do Senhor, tem que ter alguém que te ensine, porque o caminho do Senhor é contrário à nossa natureza. A nossa natureza nunca acertaria o caminho de Deus. Por isso que nós precisamos chegar à casa de Deus, para que alguém nos ensine o caminho de Deus. E ele diz, continuando no versículo de número 3: e andemos pelas suas veredas. Perceba, meus irmãos, que aqui é um segundo passo. O fato de alguém ensinar o caminho do Senhor não significa que eu vou andar nele. É por isso que o Senhor Jesus, ele diferencia dois tipos de homens. E ele coloca esses homens, um como prudente e outro como louco ou imprudente. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a palavra. O homem imprudente é aquele que ouve e não pratica a palavra. É por isso, meus irmãos, que independente de alguém que te ensine o caminho, você vai ter que percorrer ele. Nós podemos, obrigado meu irmão, grande é o teu galardão. Hoje são 3 horas de culto, porque tem 2 copos de água mais 3. Nós temos um acordo aqui na igreja, para cada copo de água é 1 hora de pregação. Amém? Então, meus irmãos, como nós estávamos falando, independente de alguém te ensinar, de você estar aprendendo aqui na noite de hoje o caminho que você deve andar, você no seu dia a dia vai ter que fazer escolhas. Quando alguém te der um tapa na cara, meu filho, você que vai ter que escolher entre dar outra face ou então esmurrar a pessoa que lhe bateu. Quando alguém lhe passar para trás, você vai escolher entre brigar com aquela pessoa ou perdoar aquela pessoa. Sabe? Quando você se achegar para trazer a oferta a Deus, você vai ter que escolher entre dar o seu melhor e o seu pior. Essas escolhas, elas são individuais e secretas. Sabe, meus irmãos, aqui eu não sei quanto as pessoas ofertas, eu não quero saber. E eu não tenho raiva de quem sabe, porque quem sabe é Deus, e eu nunca tenho raiva de Deus. Porque o relacionamento
que você tem com gasofilácio é entre você e Deus, e não entre você e a igreja, e nem entre você e o pastor. Sabe, o culto não é um cover artístico. Não, o pastor pregou direitinho hoje, vou botar ali R$5, né? Não é isso que é um culto do Senhor. O culto, a gente vem para adorar a Deus, para conhecer a Deus, para se relacionar com Deus. Por isso que, embora alguém te ensine, você vai precisar andar por esse caminho. Ninguém pode carregar a sua cruz. O Senhor Jesus deixou uma mensagem bem clara: venha após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tem gente que está de olho na cruz do outro. A cruz dele é bem menor que a minha. Quando ele dormir, acho que eu vou trocar. Vou pegar dele. Meu filho, a sua cruz é exatamente do tamanho que você precisa. Meus irmãos, a nossa cruz é muito parecida com o nosso sapato. Existe um tamanho para cada pé. Sabe, a sua cruz foi feita exatamente para você. Foi feita por quem? Por Deus. Aquele que faz todas as coisas perfeitas. Ele fez a sua cruz e disse: eu quero que você carregue até o final da sua jornada. E você vai percorrer esse caminho, negando-se a si mesmo, carregando a sua cruz e seguindo exatamente nos passos que o Senhor Jesus nos deixou. Por isso ele diz: ensine os caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. A expressão lei aqui não faz referência simplesmente aos 10 mandamentos, mas faz referência a toda a palavra de Deus. A palavra que é usada aqui no original é a palavra Torá, que ela é usada em relação principalmente aos 5 primeiros livros da Bíblia, que os judeus têm como a Torá. É onde Moisés conta os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente tem Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles chamam esses 5 primeiros livros de a Torá. E ele diz: essa é a lei e a palavra do Senhor. E ele coloca a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É por esse caminho que a gente tem que andar. É isso que a gente tem que aprender. Versículo 4: ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Meus irmãos, hoje de manhã aqui nós lemos um texto, e como algumas pessoas, a maioria das pessoas que estão aqui, muitos não estavam de manhã, eu quero que vocês abram comigo em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo de número 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. É exatamente isso que o profeta Isaías está dizendo quando escreve isso. Ele julgará entre os povos e corrigirá entre as nações. Ele está falando desse julgamento que produz em nós disciplina. O Senhor julga aqueles que são seus. Ele julga aqui na terra, como está escrito em 1 Pedro capítulo 4, porque é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. E se o justo se salva com dificuldade, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio e para o pecador. O juízo já começou para nós que somos o povo de Deus. Então ele vem e ele nos corrige. Sabe, a gente faz coisas erradas, ele nos corrige, porque está escrito lá em Hebreus 12:6, que o Senhor corrige aos seus filhos e açoita aqueles que Ele ama. É isso que nós estamos vendo aqui, é essa correção que o profeta Isaías está falando. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. E perceba que a correção do Senhor, ela é sempre eficaz. Quando o Senhor corrige alguém, aquela pessoa aprende. Um grande exemplo disso é Jó. Jó escreve no final do livro dele: eu conheci a Deus de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam ao Senhor. Nós vemos isso na vida de Pedro.
Pedro negou a Jesus 3 vezes. Depois Jesus foi lá 3 vezes com Pedro. Pedro, meu filho, tu me amas? Eu gosto muito do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? Eu gosto muito do Senhor. Cuida dos meus cordeiros, Pedro. Pedro, tu me amas? Ó Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Pedro, quando tu eras mais novo, você se vestia do jeito que queria e ia para onde queria. Mas quando você for mais velho, outros te vestirão e levarão para você, e levarão você a um lugar que você não quer ir. Perceba que mesmo aquele pescador difícil de aprender, quando Jesus ensinou ele aprendeu o que devia fazer. Assim também é na nossa vida. Por mais duro que seja a nossa cabeça, por mais duro que seja o nosso coração, quando o Senhor é o nosso Pai, quando Jesus é o nosso pastor, Ele nos corrige de uma forma sempre eficaz. A correção do Senhor sempre é perfeita. É por isso que Paulo escreve, e ele diz, se eu não me engano, em Filipenses capítulo 1, ele diz: eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra, ele vai terminá-la até a volta de Jesus. Por quê? Porque Deus não faz nada pela metade. Deus não corrige pela metade, Ele não transforma pela metade. Aquilo que Ele começa, Ele sempre termina. Por isso que Ele está dizendo, olha, Ele julgará, Ele vai corrigir as nações e estas se converterão. Mas se converterão de que forma? Sabe, a linguagem que Isaías vai usar aqui é uma linguagem de guerra. Ele vai usar 2 instrumentos de guerra. O primeiro deles, ele vai usar espadas. O segundo são lanças. Eram exatamente os 2 instrumentos de guerra naquela época. E por que as pessoas fazem guerra? Vamos aprender? Abram comigo no livro de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Olha o que está escrito a partir do versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Perceba, meus irmãos, que isso é uma pergunta que logo depois vai ter uma resposta. De onde é que surgem essas guerras? De onde é que começam essas situações onde a gente precisa de lança e espada? Como é que eu vou agora me levantar contra outra pessoa? E ele diz, estas coisas acontecem a partir dos prazeres que militam na nossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Sabe, meus irmãos, o mundo, ele jaz em guerra. Por quê? Porque os homens são inimigos de Deus. Porque os homens buscam somente as suas próprias satisfações. Mas quando Deus converte um homem, meu irmão, aquele homem para de buscar a sua própria vontade e começa a fazer a vontade de Deus. É por isso que quando um homem se converte, a primeira coisa que ele para de fazer é guerra. Ele não faz mais guerra contra ninguém. Por quê? Porque agora ele tem paz com Deus e paz com todos. O cristão, ele pode ser até assassinado, mas jamais assassino. O cristão pode ser roubado, mas jamais um ladrão. O cristão pode ser passado para trás, mas jamais ele passará alguém para trás. Por quê? Porque o cristão não vive mais para fazer a sua vontade. Ele vive agora para fazer a vontade de Deus. E uma vez que a gente faz a vontade de Deus, a gente não é mais inimigo dele. A gente não tem mais razões para fazer guerras. Então, por exemplo, hoje em dia nós vemos os países brigando por causa de um pedaço de terra. Ah, você está querendo esse pedaço de terra? Então fica com ele. Eu não vou morar aqui, eu vou morar no céu. Você está querendo esse sapato? Então toma esse sapato. Se te pedirem a sua capa, dê também a túnica. Se te mandarem caminhar uma légua, caminhe 2. É isso que o Senhor Jesus diz. Não lute por conta dessas coisas. Não vale a pena. Entregue-se àquele que julga retamente todas as coisas. Tenha certeza que Ele julgará. Por isso, meus irmãos, Ele nos diz que quando Ele converter
essas pessoas, elas transformarão as suas espadas em rédeas de arado. Sabe, ele está dizendo, quando você entender que você não tem que ter espada para lutar, você tem que ter um arado para poder arar a terra. Por quê? Porque você foi chamado para plantar a semente da palavra de Deus. Esses dois instrumentos que ele vai dizer aqui, no caso a réia e depois a podadeira, ele está falando de um instrumento de plantar e de um instrumento de colher. A podadeira também pode ser traduzida como foice, que era o instrumento que as pessoas usavam na colheita, principalmente do trigo. E essa réia aqui é conhecido como aquele arado que a pessoa usava para arar a terra, preparando ela para o plantio. E ele está dizendo agora que você entendeu a palavra de Deus, você só vai se preocupar com duas coisas: plantar e colher. Todo aquele que planta na carne, colhe na carne. E aquele que planta no Espírito, colhe no Espírito. É isso que a palavra de Deus nos ensina: plantar e colher, não mais sair por aí brigando. É isso que é ter paz com Deus. Quando depender de vós, tende paz com todos. O cristão não foi chamado para brigar, o cristão não foi chamado para contender, o cristão foi chamado para ter paz com todos. Esse negócio de cristão se envolver em movimento político, fazer isso para fazer aquilo, isso é totalmente antibíblico. A gente não foi chamado para se meter nessas coisas. A nossa mensagem não é expulse político tal, faça isso com político tal. A nossa mensagem é: creiam em Cristo Jesus e se arrependam dos seus pecados. Essa é a mensagem da igreja. A igreja não possui outra mensagem. A igreja não foi levantada para debater política, para debater assuntos econômicos. A igreja foi chamada para falar dos assuntos espirituais da palavra de Deus. Deixe que Deus vai tomar conta desses políticos, vai tomar conta desses homens. Deixe que Deus tomará conta deles naquele dia. Deus não nos chamou para nos intrometer em negócios mundanos, mas para tomar conta dos negócios celestiais que foram entregues na nossa mão por misericórdia. Por isso, meus irmãos, ele continua e diz: em podadeiras, uma nação não levantará mais a espada contra outra nação, e nem aprenderão mais a guerra. Por que não precisa mais aprender guerra? Porque a gente não faz mais guerra. O pessoal outro dia diz: pastor, por que o senhor não faz jiu-jitsu, full contact, boxe? Eu digo: meu filho, porque eu não fui chamado mais para bater em ninguém. A única coisa que eu tenho feito agora é correr, porque eu fui chamado para correr. Se alguém quiser brigar comigo, eu saio correndo. Se o pecado vir também atrás de mim, eu faço igual a José, saio correndo. Né, meu filho? O crente, ele pode até treinar corrida, pode. O crente pode fazer corrida e caminhada, porque é isso que a gente faz. Você tem alguma dúvida? Leia Hebreus, que diz lá: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então toda vez que eu estou começando a correr, eu lembro desse versículo. Olha, deixa eu me lembrar daqui. Quando eu estiver lá no Oriente Médio, as balas unindo assim dos islâmicos, e eu lá correndo: bora Jesus, me ajuda. O crente pode fazer isso, mas jamais o crente pode pegar em uma metralhadora, em uma arma e brigar de igual para igual com essas pessoas. Esse não é o nosso chamado. A bala só vai acertar o meu coração se Deus o permitir. Mas eu tenho certeza que jamais o Senhor colocará uma arma na minha mão. A única arma que eu carrego é essa daqui. Essa é a nossa arma. Ela é capaz de destruir fortalezas, se nós soubermos usá-la bem. Por isso ele diz: não vamos mais aprender guerra, não tem mais utilidade nenhuma para a gente. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Você tem a oportunidade de andar na luz ou andar nas trevas? Meus irmãos, entendam uma coisa: a palavra luz na Bíblia principalmente está associado a conhecimento. A palavra luz sempre está associada a conhecer a Deus. E infelizmente nós temos centenas de milhares de pessoas que estão na igreja, mas estão em trevas. Por quê? Porque eles estão na igreja, mas eles não conhecem a Deus. E essa palavra vale para eles. Tem um pessoal que me diz assim uma vez: olha, esse negócio de ficar pregando um evangelho para crente, isso não alegra a Deus não. Porque Deus quer que você pregue o evangelho é para os descrentes. Meu filho, você nunca leu a Bíblia para falar uma bobagem dessa, né? Sabe, a preocupação de Deus é com o seu povo. É o seu povo que perece por falta de conhecimento.
A prioridade do ensino é para a igreja. A gente evangeliza lá fora também, mas a gente tem que falar de Deus aqui dentro principalmente. Quem mais precisa ouvir o evangelho são os crentes. Para de fato eles andarem na luz, eles precisam conhecer a luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que luz é essa que nós devemos andar? A palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que os crentes precisam ouvir o evangelho muito mais do que os descrentes, para que eles continuem andando na luz e jamais os seus pés se desviem nem para a direita e nem para a esquerda. Perceba, meus irmãos, que a lei de Deus era repetida e repetida e repetida, não para os ímpios, mas para o povo de Deus. É o povo de Deus que ouve a palavra de Deus e o segue. Mas como vamos aprender, nem todo aquele que se diz de Deus, de fato é. Como disse Jesus, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? E ele agora, a partir de agora, ele vai falar no versículo 6 em diante, de como Deus abate aqueles que são orgulhosos. E ele diz no versículo 6, pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoreiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Agora, meus irmãos, ele está dizendo, olha, Senhor, o Senhor tem desamparado o teu povo. Por quê? Ele mesmo responde, porque os seus se encheram de corrupção. Eles se encheram de corrupção de que forma? Eles permitiram que as falsas religiões influenciassem o culto a Deus. Meus irmãos, não é isso que a gente tem visto na maioria das igrejas hoje. Sabe? A gente fala isso com uma tristeza tão grande. Tantos rituais são feitos na igreja que não tem nenhum embasamento bíblico. Até as coisas que são bíblicas são feitas da maneira errada, como o batismo e a ceia do Senhor. As pessoas vêm e apresentam as crianças a Deus. Onde é que está na Bíblia os crentes apresentando a Deus? Agora os homens criaram esse modo de apresentação a Deus como uma forma de concorrer com a igreja católica. Por quê? Porque a igreja católica ela batiza os recém-nascidos. Então se você não batizar meu filho, ou se você não fizer alguma coisa com meu filho aqui, eu vou levar na católica, porque eu quero que Deus proteja ele. A gente não tem que ensinar as coisas erradas porque as pessoas estão querendo. A gente tem que ensinar o que é certo, principalmente porque as pessoas estão precisando ouvir o que é certo. Então, é isso que a gente faz aqui. A gente não vai se permitir ser influenciado por doutrinas estranhas à Bíblia, mas nós fomos chamados para preservar a palavra de Deus incontaminada e incorruptível. A palavra de Deus que pregamos aqui precisa ser exatamente igual à palavra de Deus que foi pregada 2000 anos atrás. O modo da igreja viver hoje precisa ser exatamente igual ao modo da igreja que os crentes viveram até hoje. A igreja não muda, assim como a palavra de Deus não deve mudar. Os homens de Deus nunca usaram estratégias de marketing para atrair as pessoas para a igreja. Meus irmãos, as pessoas não iam ouvir a pregação de Paulo porque tinha um camarada que tocava bem. Não, as pessoas não eram atraídos para a igreja porque Paulo prometeu que ia curar todo mundo. As pessoas não foram ouvir o sermão de Pedro porque Pedro disse que ia fazer e acontecer. Não, eles pregaram a verdade e Deus trouxe todos aqueles que Ele havia de trazer. Porque ninguém pode vir até Jesus se o Pai que está no céu não enviar. A preocupação da gente não é fazer a igreja se inchar de pessoas, mas será que eu estou fazendo o que eu tenho que fazer? Será que eu estou pregando a verdade, estou vivendo a verdade? Essa que tem que ser a nossa preocupação. Se eu estiver pregando a verdade, vivendo a verdade, eu tenho certeza que Deus irá acrescentar à casa dele todos aqueles que ele tem que acrescentar. Nós não precisamos mudar ou inventar métodos para atrair pessoas. Isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo faz as coisas do jeito de Cristo, porque a igreja de Cristo tem dono, sabe? Eu não sei se vocês já foram ou já trabalharam na McDonald's. Lá na McDonald's, quando você entra, as pessoas te ensinam como fritar um hambúrguer,
como assar um pão. Não, mas eu já sei fritar hambúrguer. Você não sabe não, você só vai saber fritar hambúrguer quando você for na McDonald's. Tem uma máquina que bota lá que em 5 segundos o hambúrguer sai tostado. Um negócio assim que ninguém nunca viu as máquinas da McDonald's. Sabe, quem vai trabalhar na McDonald's, ele não vai fazer um hambúrguer como ele faz na casa dele. Ele vai fazer um hambúrguer como o pessoal da McDonald's ensina. Quem vem para a casa de Deus não age da maneira que quer, age da maneira que Deus ensina. Quem vai servir a Deus não serve a Deus do jeito que quer, mas serve a Deus do jeito que Ele ensina. E essa repreensão que Deus está dando para o seu povo. Eles estavam agora olhando para as nações estranhas e dizendo: rapaz, aquele costume ali é bom, aquele costume ali é bom, vamos trazer aqui para dentro. Funciona. Não, meus irmãos, não é isso que a gente faz aqui. Aqui a gente anda pelo velho caminho. É o mesmo caminho. Não pode mudar o caminho, porque se você muda o caminho, você muda também o destino. Se você quer chegar no mesmo destino que os homens que chegaram do céu chegaram, você vai precisar andar pelo mesmo caminho que ele andou. Por isso que ele diz, essas pessoas, elas têm adotado costumes estranhos. Sabe, meus irmãos, essas igrejas que você vai e a parte mais importante, eu estou falando porque eu amava esses lugares. E a parte mais importante do culto era a parte que se levantava alguém que adivinhava tudo. Você sabe qual é essa palavra em grego? Agoreiro. É exatamente o que ele está dizendo aqui. Adivinho, feiticeiro. É exatamente o que as pessoas fazem hoje em dia. Meu irmão, culto não é lugar de adivinhação não, rapaz. Culto é lugar de se pregar a palavra de Deus. Se você quer adivinhar, que alguém adivinhe sua vida, vá para cartomante. Vá jogar tarô. Sabe? Mas por conta dessa necessidade do povo de querer saber do futuro. Meu filho, você quer saber do futuro? Vai ler Apocalipse. Vai ler Mateus capítulo 24. Vai ler Marcos capítulo 13. Lucas capítulo 21. Vai aprender o que vai acontecer nas últimas coisas. Eu vou assinar esse negócio aqui, eu quero saber se vai dar certo. Meu filho, o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Eu quero saber, você está orando? Está orando? Você está lendo a palavra de Deus? Você está perdoando? Você está amando? Não estou querendo saber disso, eu quero saber se esse negócio vai dar certo. Meu filho, se esse negócio vai dar certo, eu não sei. O que eu sei é que se você não obedecer a Deus, nada vai dar certo. Por mais que aparentemente dê, no final, nada vai dar. Por isso ele diz, a sua terra está cheia de prata e ouro. Esse pessoal estava se dando bem, é o que a gente vai ver aqui. Eles estavam fazendo errado e estava tudo dando certo. Olha o que ele diz. A sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos, e adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios deuses fizeram. Ele está dizendo, depois que esse pessoal virou idólatra, eles começaram a ficar ricos. Vai ver quais são as igrejas mais prósperas financeiramente. O evangelho passa longe delas. Começou, eu falei certa feita, olha meus irmãos, a gente enche essa igreja em um mês. Como pastor? Meu filho, é simples. Contrato 5 cantores famosos, compro horários na televisão e na rádio. Mas pastor, como é que você vai fazer isso sem dinheiro? Pega o dinheiro na mão do cigano, né? E aí faço isso tudo. Quando as pessoas vierem, eu contrato uns 2 para dizer que estava mancando, que estava alguma coisa, foi curado, essa mensagem vai crescer. E aí todo mundo vai vir para aqui. Em um mês, essa igreja de 30, 40 tem mais de 1000. Para começar, meu filho, você sabe que eu não sou negócio de pensar pequeno. Deus me chamou como cabeça, não foi como cauda. Sabe quem vai fazer o culto de abertura aqui? É a Aline Barros, rapaz. Quem pensa pequeno é o cão. Vai subir aqui nesse púlpito, rapaz. Vai tocar o violão e a guitarra naquele Aline Barros. Vou botar na Globo. Sabe? O segundo dia vai ser Fernandinho. É promessas para dentro, rapaz. Todo mundo do festival de promessas vou botar aqui. Meu filho, nessa semana tem mais de 10.000 aqui. É simples fazer uma igreja crescer. Basta você esquecer o evangelho e dar diversão para o povo. Sabe, vai para o festival de verão, pega a receita do festival de verão e faz o que eles fizeram de Cama Bahia.
É assim que se faz a igreja crescer. É esse lixo, sabe? Mas a gente não foi chamado para isso. A gente foi chamado para pregar a palavra de Deus. Mas pastor, desse jeito o senhor nunca vai ter isso, nunca vai ter aquilo, graças a Deus. Porque provavelmente se eu tivesse essas coisas eu me desviaria do caminho do Senhor. Sabe o que é que me mantém firme no caminho do Senhor? São as lutas e aflições. É por isso que eu agradeço a Deus todos os dias. Gastrite, esofagite, pedra nos rins, sabe? São as bênçãos que Deus tem me dado. Nada tem me feito orar mais do que isso. Conta no vermelho, meu filho, seja bem-vindo ao meu time. Outro dia o pessoal falou assim, que a gente aceita débito. Eu falei, meu filho, eu não sei nem o que é cartão há 7 anos. Se você puxar meu nome, você vai ser assustado. Sabe? É assim. Mas a vida é ruim por causa disso? Não é não. A vida seria ruim se eu estivesse fazendo tudo errado e estivesse dando tudo certo. Mas porque o meu Pai me corrige, eu posso crer que eu sou salvo. Eu posso crer que eu não estou abandonado. Essas pessoas estavam praticando idolatria e tudo estava dando certo na vida delas. E essa é o pior que pode acontecer na vida de um homem. Por isso que ele diz também, versículo 9, com isso a gente se abate e o homem se avilta, portanto não lhes perdoarás. Sabe qual é o grande problema do homem? É quando ele não tem o perdão de Deus. É por isso Jesus, ele estava em uma determinada casa e aquela casa estava lotada. 4 homens trouxeram um aleijado. E a casa estava tão cheia que não dava para eles chegarem para perto de Jesus. Então eles fizeram um buraco na parede e desceram o aleijado em cordas para a frente de Jesus. Jesus veio aquele homem que foi carregado durante muito tempo para ser curado. E você sabe qual é a primeira coisa que Jesus fala para ele? Perdoados estão os teus pecados. Por quê? Meu filho, você pode ser aleijado aqui 30, 40, 50, 70 anos, mas lá você vai ter pernas e braços, tranquilo. Mais importante não é você ter pernas aqui, mas é você chegar lá. Jesus chega a dizer, se a tua mão te faz pecar, corta ela. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Por quê? Porque é melhor você chegar no céu sem uma das mãos ou sem um dos seus olhos, do que com as 2 mãos e com os 2 olhos você ser lançado no inferno. Por isso que importa, que Deus nos perdoe, mas essas pessoas estavam obtendo o seu sucesso e Deus não perdoará elas naquele dia. Elas serão imperdoáveis naquele dia. Elas não foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. E Deus abandonou elas às suas próprias paixões e concupiscências. E elas estão fazendo tudo o que querem e desejam, e elas estão se dando bem nisso. Por quê? Porque elas andam segundo o curso deste mundo, e esse mundo ama elas. Uma das características dos falsos mestres é exatamente essa. Abram comigo em 1 de João, capítulo 4. Eu estou bem à vontade hoje, porque como eu disse aos irmãos, o culto hoje é até meia-noite, amém? Irmão João, tranca a igreja, irmão, ninguém pode. Graças a Deus. Brincadeira, viu, gente? 1 de João, capítulo 4. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Quem são que procedem da parte do mundo? Os falsos profetas. Então o mundo ouve. Que mundo é esse? São os crentes mundanos. Os crentes que estão na igreja, mas não querem nada com Cristo, eles ouvem os falsos profetas que falam de acordo com o mundo que ainda está dentro deles. Então eles ouvem. Quando alguém vem e diz assim, quem quer a riqueza de Salomão? Todo mundo levanta, não é só os braços não, é as pernas também. Quem é que não quer? Sabe? As pessoas ouvem exatamente aqueles que falam segundo o mundo. Por quê? Porque o mundo está dentro deles ainda. A salvação
tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. É por isso que a Bíblia diz que sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Santificação é exatamente esse processo quando o mundo é tirado da gente. Santificação é exatamente a transformação que existe na nossa mente, mudando a nossa maneira de pensar. Como está escrito em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Versículo 10. Vai entre as rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. E ele está dizendo, olha, quando o Senhor chegar com a sua glória, para essas pessoas vai ser um terror. Enquanto para nós que somos crentes, que estamos sofrendo aqui no mundo, quando nós contemplarmos o Senhor na sua glória, nós vamos dizer o seguinte: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ah, Senhor, vem, Senhor. Mas as pessoas do mundo, quando verem o Senhor na sua glória, elas se assustarão e vão querer se esconder. Igualzinho Adão e Eva. Eles estavam acostumados a conversar com Deus na viração do dia, mas quando eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, quando eles abandonaram o caminho do Senhor para fazer as suas próprias vontades, quando o Senhor vem agora visitar eles, eles vão fazer o quê? Se escondem. Porque uma vez que o pecado agora estava habitando nele, eles não se sentiam à vontade mais na presença de Deus, mas a presença de Deus trazia desconforto para essas pessoas. Por isso que deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Tem muitas pessoas que dizem assim às vezes: ó, pastor, uma vez me convidaram para uma reunião e disseram: pastor, eu queria que o senhor usasse assim uma linguagem diferente, porque vai vir umas pessoas que não são crentes. Disse para a pessoa: meu filho, você chamou a pessoa errada. Porque se eu abrir a minha boca, os descrentes precisam ficar extremamente desconfortáveis. Porque da minha boca só pode sair a palavra de Deus, e a palavra de Deus nunca traz conforto aos descrentes, só conforta o coração dos crentes. O coração dos crentes é sempre confortado e consolado pela palavra de Deus, mas os descrentes sempre se assustarão com ela. E nós fomos chamados para pregar para ovelhas e não para bodes. Esse é o nosso chamado. Não somente dentro da igreja, mas também fora dela. Para a gente evangelizar lá as pessoas lá fora, a gente não tem que adulterar a palavra de Deus. A gente tem que pregar ela fielmente, porque foi assim que fizeram os homens que vieram antes de nós. E a igreja não se acabou, ela está viva até hoje. Por isso, meus irmãos, não mude a mensagem, senão Deus muda o mensageiro. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Meus irmãos, aqueles que querem aparecer, eles estão no lugar errado. Igreja não é lugar para a gente aparecer, é lugar para Cristo aparecer e a gente desaparecer. Nós não estamos aqui para disputar lugares, nós estamos aqui para cumprir as nossas funções. Eu sei exatamente o que Deus quer de mim. Você sabe o que Ele quer de você? Então faça. Agora eu tenho certeza absoluta que Deus não lhe chamou como cadeirante. Não tem esse chamado na Bíblia. Sabe? Não tem esse chamado. Qual é o chamado? Meu chamado é cadeirante. O que é que você faz? Eu sento e ouço. E eu ouço como ninguém. Pense numa pessoa que ouve bem. Olha, quando vai começar o culto, eu chego ali com meus ouvidos com cotonete, que é para poder ouvir bem. E eu sento, meu filho, e sento ainda assim, ó, no padrão. Porque eu sou o quê? Cadeirante de igreja. Não tem esse chamado na Bíblia. Todos nós temos uma função da parte de Deus. Como Ele diz, Ele deu talentos a todos. Talvez você possa ter um talento só, mas deixa eu dizer, pelo menos um você tem. Talvez você tenha muitos e você nem sabe. Por isso que está escrito na Bíblia: buscai os melhores dons. Você não busca os melhores dons em Deus, você busca os melhores dons em você mesmo, porque Ele já deu pela sua graça. Agora, muitas vezes, pela sua negligência, pela sua falta de zelo, pela sua falta de conhecimento, você ainda nem enxergou aquilo que Deus já te deu. É isso que é buscar os melhores dons. Por quê?
Porque dom, meu filho, não é algo que você pede, é algo que é lhe dado de boa vontade. Se você pediu e ele te deu, já não é mais dom, já é outra coisa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos usar aquilo que o Senhor tem nos dado. E se você ainda não sabe, busque ao Senhor. Ele perscruta os seus corações e Ele vai revelar a vocês coisas que vocês nem sabem que estão dentro de você. Paulo não sabia que ele tinha força para resistir ao espinho na carne, e por isso ele clamou 3 vezes que o tirasse. Mas o Senhor veio até ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo aprendeu naquele momento que ele tinha força dentro dele para suportar aquele espinho na carne. E por isso ele diz: e agora eu me gloriarei pela minha fraqueza. É exatamente isso. A graça que o Senhor derramou sobre nós na nossa vida, ela é suficiente para nos fazer cumprir fielmente o chamado que Deus tem na vida de cada um de nós. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta, para que ele seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta, e contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, e contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Mais uma vez, repete o mesmo texto. Hoje em dia, meus irmãos, nós vemos isso, como o homem vive para o próprio homem. Todas as pessoas querem o quê? Um corpo melhor, uma roupa melhor, uma cabeça melhor, um carro melhor, uma casa melhor. As pessoas estão sempre buscando as melhores coisas. Mas a mensagem que João Batista traz para o povo de Deus é: todo outeiro será abatido e todo vale será aplainado. Ele está dizendo: quando o Senhor vier, haverá igualdade. É isso que tem que existir na igreja. Quando Paulo vai falar acerca da oferta, quando ele explica a oferta que ele está recolhendo nas igrejas para enviar até a igreja de Jerusalém, que estava passando por necessidade, Paulo diz: para que aquele que colheu muito não tenha nada sobrando, de forma que aquele que nada colheu, nada lhe falte, e em tudo haja igualdade. Meus irmãos, nas igrejas nós nos tratamos como irmãos, e a palavra irmão no original significa aquele que é igual a mim. Aquilo que eu desejo para vocês precisa ser exatamente o que eu desejo para mim, nem mais nem menos. Por isso que a palavra de Deus diz: trate o seu próximo como você trata a si mesmo. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. É exatamente o contrário que um altivo faz. O altivo e o soberbo, ele se acha melhor do que os outros. Ele acha que ele merece um carro melhor porque ele fez por onde? Ele acha que ele merece determinadas coisas porque ele fez. É como aquela pessoa que diz: sabe por que eu tenho poder? Porque eu tenho 21 dias de jejum. Então quer dizer que Deus te deu poder porque você jejuou. Então, aquele pessoal que vive lá na Índia, eu não sei se vocês já estudaram o hinduísmo. No hinduísmo tem um grupo de homens, que eu me esqueci o nome deles. Eles fazem voto de ficar dias e dias sem comer. Às vezes eles ficam meses em um estado de meditação sem comer. Então aquele homem deve ter um poder de Deus. Não é só por jejuar. Não, eu rezei durante 16 horas e é por isso que Deus me encheu. Então, meus irmãos, quem é mais cheio do Espírito do que os budistas? Eles conseguem meditar durante dias, não é horas não. Deus nos dá todas as coisas por meio da sua graça. Nada que a gente recebe de Deus é pelo nosso próprio mérito. Nós oramos e nós jejuamos porque isso faz bem para nós, e não porque isso faz com que Deus nos conceda coisas. Nós precisamos parar com essa ideia de barganhar com Deus. Barganhar com Deus: olha Deus, eu vou fazer isso e o Senhor me dá aquilo. Meu filho, Deus não trabalha desse jeito. Você faz assim, você obedece a Deus e pede a Deus, e se Ele quiser, Ele te dá aquilo que você pediu. É assim que funciona. Mas eu não gosto desse jeito, meu filho. Aí eu vou ter que dizer uma coisa: problema seu.
Porque Deus só age do jeito dele. Não é porque você não gostou que Deus vai mudar. A Bíblia nos apresenta uma realidade que sabe o que ela faz com a nossa carne? Esmurra a nossa carne. Por isso que Paulo vai dizer em 1 de Coríntios, capítulo 9, eu esmurro o meu próprio corpo, para que naquilo que eu pregue, eu mesmo não seja reprovado. A vontade da carne é inimiga da vontade do Espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5. Por isso, meus irmãos, tome cuidado com a soberba, porque a soberba é algo muito fácil de alcançar o coração de um crente. Eu não sei se você sabe que o presente que Paulo ganhou de Jesus, o espinho na carne, foi justamente para que ele não se ensoberbecesse com as revelações que lhe eram entregues. Sabe, meus irmãos, o pecado é como a carta na manga de Satanás. Satanás vai impedir você de fazer todas as coisas que Deus quer que você faça. Mas uma vez que você começa a realizar as coisas pela vontade de Deus, Satanás se traveste de anjo de luz, cola do seu lado, vira para você e diz: rapaz, você é o cara. Nunca vi um camarada pregar um sermão igual esse pastor Nizam. Rapaz, ele prega. Ele tem que estar em Camboriú, rapaz, né? E Satanás está lá, enchendo a bola daquele que está fazendo a vontade de Deus. Mas aquele que está fazendo a vontade de Deus conhece Satanás e sabe como ele age. Por isso que ele não se deixa ensoberbecer. Tome muito cuidado quando os homens te louvarem. Se alguém elogiar você, meus irmãos, diga: graças a Deus, porque eu sou uma porta, eu sou uma pedra. E se sai alguma coisa viva de mim, é através do Espírito, porque eu estava morto e foi o Espírito que me deu vida. Eu estava perdido e foi o Senhor que me achou. O crente não pode se permitir se ensoberbecer. É fácil demais aqueles que estão aparentemente andando pelo santo caminho se ensoberbecer. Nós vemos isso de uma forma tão clara quando Jesus fala a respeito de dois homens na Bíblia, um fariseu e um publicano. O fariseu era aquele que teoricamente estava fazendo a vontade de Deus. A palavra fariseu quer dizer separado. Eram homens que se separavam desde jovem e buscavam cumprir a Torá em cada detalhe. Para você ter uma ideia, meu irmão, o fariseu, ele era tão detalhista com a Torá, que está escrito lá na Torá, que você devia levar a palavra de Deus na sua fronte e nos ramos das suas blusas. E sabe o que é que eles faziam? Eles faziam uma caixinha, e eles colocavam uma caixinha amarrada numa fita, e amarravam essa caixinha para dizer que a palavra de Deus estava na cabeça dele. E eles escreviam versículos da Bíblia, colocavam naquela caixinha e amarravam aqui. Depois eles pegavam versículos da Bíblia e amarravam na ponta das suas roupas, que eram chamados filactérios, para dizer: a palavra de Deus está na minha mente, está nas minhas vestes, eu estou vestido com ela. Para ver como eles procuravam obedecer a palavra de Deus. Mas esses homens não conseguiram enxergar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, algo que estava tão claro nas Sagradas Escrituras. E um fariseu, Jesus retrata assim, subiu no monte para orar, e ele orava de si para si mesmo. Perceba que o fariseu não olhava para com Deus. Por quê? Porque ele se achava o cara. E quem é o cara não precisa de Deus. É como você vai perguntar para uma pessoa que acredita no livre-arbítrio: por que Deus tem feito isso na sua vida? Porque eu tenho dado lugar. Eu não quero me gambar, mas eu ouvi a palavra de Deus e obedeço. Eu faço por onde? Eu oro, jejum 2 vezes por semana, dou um dízimo do coentro, da hortelã e do cominho. Quando tem aquela campanha da prosperidade, eu sempre chego junto. É por isso que Deus é na minha vida. Mas o publicano era estilo pastor Nizam. Quando dobra para orar, meu filho, eu não consigo nem levantar a cabeça. Meu Deus, tem misericórdia de você. É tanto pensamento ruim, é tanta coisa, Senhor, que a gente ainda faz e que não devia mais fazer. Senhor, tem misericórdia de mim. Uma vez eu disse aqui na igreja que eu não era digno de pregar a palavra de Deus. Teve uma pessoa que disse: não pode, ele é pastor, não é? Alguém meteu a mão na cabeça? Meteu ou não meteu a mão na cabeça dele? Teve derramamento de óleo? Se teve derramamento de óleo, ele é digno. Derramou óleo, era ungido.
Se o óleo foi ungido e derramou óleo e tinha outros pastores, é claro que ele é digno. Quem disse isso? Quem é digno de pronunciar os oráculos de Deus? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém foi achado no mundo que fizesse isso. Só o Cordeiro de Deus é que pode fazer isso. Nós pregamos a palavra de Deus quando estamos em Cristo e não quando estamos em nós mesmos. Só tem autoridade de falar da parte de Deus aqueles que estão em Cristo. Porque em nós mesmos nós nunca teremos dignidade para nada diante de Deus. Por isso, meus irmãos, ele continua: os ídolos serão todos destruídos. Versículo 18: então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e os morcegos aos seus ídolos de prata e aos seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem. Ele está dizendo, vai chegar um dia, meus irmãos, que aquele pessoal vai ver que aqueles ídolos não prestam para nada. A Bíblia mostra um dia que aconteceu isso. O profeta Elias, ele havia sido levantado por Deus para falar da parte de Deus, e ele virou para aqueles reis e disse para ele, para Acabe e para Jezabel, e disse: olha, não vai chover enquanto eu não mandar. Ele se retira, depois ele volta e ele diz: olha, agora é o seguinte, vocês estão dizendo que esse Baal é Deus, né? Vocês têm 450 profetas de Baal, mas não sei quantos de Astarote. Vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus. Vamos marcar lá no monte, se eu não me engano foi o Monte Carmelo, e diz: olha, a gente vai se encontrar lá a tal horário. Vocês vão clamar o seu Deus e eu vou clamar o meu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é Deus. Tá bem, tá tudo bem. E aí, né, profeta Elias, camarada educado, padrão Renatinho, chegou lá e disse: vocês de Baal primeiro. E os camaradas de Baal, meu filho, gritaram. E os bichinhos gritavam, esperneavam. Eles estavam quase mancando já de tanto gritar e correr. Teve uma hora que Elias não aguentou, meu filho, tirou um sarro com eles. Oi, grita mais alto, vai que Baal está dormindo. E aqueles homens, meu filho, tiveram que desistir. Mas aí Elias disse: agora é minha vez. Cadê o monte? Está ali? A oferta está ali? Agora pega a água. Meu filho, como é que pega água? Você já viu pegar fogo em madeira que está molhada? Não pega. Para poder a gente fazer uma fogueira, a madeira precisa estar o quê? Seca. Ele disse: olha, pega 7 jarros de água, despeja. Sabe? E a gente já sabe o que aconteceu. Só Jeová é Deus. É a mesma coisa que vai acontecer naquele dia. Todas as pessoas que prostram-se a deuses estranhos, e isso vale para a igreja evangélica, que adora o Deus da prosperidade hoje em dia, que não é outro senão o próprio Baal. Naquele dia, eles verão o erro que eles cometeram, a não ouvirem a palavra de Deus, a preferirem acreditar nos falsos profetas. Por isso, meus irmãos, ele diz: esses homens vão se esconder naquele dia, eles vão pegar os seus ídolos e vão jogar fora. Sabe aquele pessoal que está com contrato? Porque tem uma igreja que faz um negócio de um contrato, e você assina e diz que tudo que você quiser dá certo. Tem um pessoal que de vez em quando é chamado e diz assim: olha, você pega o seu depósito bancário do dízimo, e na hora que você estiver clamando a Deus, você levanta ele e mostra. Por quê? Porque às vezes Deus não viu ele no seu bolso, então levante. Eu acho que quem está querendo ver é o pastor, para ver se você dizimou, né? Então você levanta e mostra. Esse pessoal vai pegar essas coisas e vai jogar tudo fora, porque essas coisas não têm utilidade. Deus não está preocupado com aquilo que sai do seu bolso, está preocupado com aquilo que está no seu coração. Se você tem um coração transformado, é lógico que o seu dinheiro vai estar a serviço de Deus. Mas se você não tem um coração transformado, tudo que você oferecer para Deus, Ele não recebe. Ou você se esqueceu que os 2 primeiros adoradores, um deles foi rejeitado. Caim também levou uma oferta ao Senhor, mas Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque o seu coração era mau. Não foi porque Deus não queria a oferta de Caim, mas foi porque Deus não queria aquele que estava ofertando.
porque ele estava ofertando da maneira errada. Paulo disse: você quer ofertar algo material a Deus, necessário é que você oferte antes a si mesmo para Ele. Porque do contrário, você vai estar ofendendo a Deus, tentando comprar dele a bênção. Deus não se vende, Deus não se permite comprar, e Deus se ira. Você já viu, por exemplo, meus irmãos, essa semana saiu no jornal que uma determinada pessoa tentou subornar um guarda em uma blitz, e aí ele foi preso. Então, por exemplo, pelo fato das pessoas acharem que todo mundo é corrupto, então hoje em dia, né, teve um probleminha, neguinho puxa uma nota de 100. Tudo bem? Estou liberado? Sabe? Mas quando você encontra um guarda honesto, ele diz: você não está liberado não, agora não é só seu carro que está preso não, você também está. A mesma coisa é: você acha que você pode comprar o favor de Deus? Ó Deus, eu estou querendo que você me perdoe, por isso eu tenho um cheque aqui de 10 mil para você. Tudo bem, Deus, eu dou um cheque de 100 mil. Meu filho, deixa eu lhe avisar uma coisa: Deus é o dono do ouro e da prata. Você acha que pode comprar ele? Você já pensou você chegar para Bill Gates, que é um dos homens mais ricos do mundo? Segundo a última contagem, ele tinha uma fortuna próxima de 500 bilhões. Aí você vê Bill Gates com um relógio, sabe? Bonitão, Rolex. Digamos que o relógio de Bill Gates foi 10 mil reais. E aí você chega: Bill Gates, gostei do seu relógio, dou 20. Meu filho, 20 mil, meu filho, eu estou pagando para o meu motorista ficar em casa. Sabe? Se existem homens assim, imagine Deus. Você acha que você pode comprar ele? Você acha que Deus está preocupado com o que você vai dar? Não, meus irmãos, o que você vai oferecer materialmente a Deus só tem validade se antes você se oferecer integralmente a Ele. Por isso, meus irmãos, Israel não entende. Foi assim que o profeta Isaías começou esse livro: o meu povo não entende. O que é que ele não entende? Ele não entende que eu não quero que eles me adorem desse jeito, eu quero que eles me adorem do meu jeito. Eu me empolgo, viu, gente? Versículo 21, concluindo: e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em quem ele é estimado. Sabe? E finalmente o profeta Isaías acaba essa visão dizendo: não somente guarde o seu interior, mas tome cuidado quem está ao seu lado. Está escrito em 1 de Coríntios capítulo 15, se eu não me engano, versículo 33: as más companhias corrompem os bons costumes. Está escrito no Salmo de número 1: não se sente na roda dos escarnecedores. Sabe, meus irmãos, crente de verdade anda com crente de verdade. Crente de verdade não anda com crente de mentira. Quem adora ao Deus de Israel não anda com quem adora ao Deus Baal. Sabe? É isso que ele está dizendo. O fôlego que a gente respira não procede da gente, procede de Deus. Mas existem pessoas que respiram o seu próprio fôlego. São aqueles que o Deus deles é o próprio ventre, como está escrito em Filipenses capítulo 3. Essas pessoas, o Deus dele é o próprio ventre. Quem chegou a essa interpretação e escreveu uma frase muito preciosa foi Agostinho de Hipona, um dos doutores da igreja. E ele disse: se você crê somente no que você quer do Evangelho, não é no Evangelho que você crê, mas em você mesmo. Aqueles que se relacionam com o Evangelho como se relacionam com o supermercado: eu quero isso eu vou levar. Não, isso está caro, não vou levar. Isso está muito difícil de praticar, vou deixar para amanhã. Esse negócio de dar outra cara está muito difícil, dar outra face, eu vou deixar aqui na prateleira. Esse negócio de caminhar 2 léguas e renunciar a tudo está muito difícil. Quando o preço baixar, eu compro. Meu filho, não faça isso. Não seja o seu próprio Deus. Se sujeite ao verdadeiro Deus.
Porque você sabe o destino daqueles que se rebelarem contra Deus aqui na terra. Como nós dissemos em 1 Pedro, se o justo se salva com dificuldade, meu irmão, imagine o que Deus tem reservado para o ímpio e para o pecador naquele dia. Por isso, meus irmãos, eu concluo o sermão de hoje falando a frase que nós falamos no começo: você precisava saber disso. Amém. Vamos orar.